Obrigado. E, em primeiro lugar, um agradecimento aqui à Escola Secundária Padre António Vieira por ter facultado aqui o acesso às instalações, que são ótimas, para estes debates, com certeza, e que, portanto, foi bom estarmos aqui. E também um agradecimento, já agradeci pessoalmente à medida que foram saindo, aos nossos convidados e eu diria aos convidados todos. E todos não quer dizer a todos que aqui estavam, quer dizer a todos que aqui estiveram e a todos os que cá não estiveram também. Porque eu acho que essa ausência também teve significado e, portanto, também nos permitiu perceber melhor quanto eles estão interessados em fazer alguma coisa que altere, de facto, aquilo que hoje está a acontecer na escola portuguesa, ou seja, uma cada vez menor capacidade de inclusão dos alunos, seja alunos com necessidades educativas especiais provenientes de deficiência, e o tema desta semana a nível mundial é um pouco restritivo nesse aspecto, seja também as necessidades que resultem de outras naturezas. Dizer que este tema para a FENPROF é um tema maior e por isso, desde sempre, a educação inclusiva tem sido, na ação da FENPROF, uma das prioridades. Nestes últimos 2 anos, teve a oportunidade de trabalharmos com a CNOD, na verdade, temos aprendido muito, temos tido a possibilidade de desenvolver ainda mais trabalho e, provavelmente, conhecer mais a realidade, porque não é apenas a realidade da escola, que tem sido muito na iniciativa do ano passado, em que percorremos o país todo, conhecemos realidades, ou pelo menos para mim foi enriquecedor, de famílias, de pais, do esforço daquilo que é exigido a cada um para que, de facto, os seus filhos, neste caso, a cada família, para que os seus filhos possam ter sucesso na escola, se, de facto, têm dificuldades que a escola não responde. Deu para perceber que, em muitos casos, só tem sido possível a muitos ultrapassar obstáculos, porque, de facto, praticamente tiveram um pai ou uma mãe que decidiram de tudo o resto para fazer o acompanhamento do seu percurso escolar, porque, caso contrário, tinham encostado logo cedo, sem qualquer tipo de oportunidade, já não digo igual, mas ao menos próxima dos outros alunos. Dizer que também foi oportuno o facto de a Internacional de Educação, a Unesco, a OIT, as demais organizações internacionais que promovem anualmente esta Semana de Ação Global pela Educação, ter escolhido este ano este tema. Portanto, para nós foi ótimo, até porque era uma das prioridades que o Congresso da FENPROF tinha definido para este mandato, era a realização do encontro que no próximo sábado tem lugar e que já está esgotadíssimo, aliás, já tem quase 4% das pessoas numa sala onde faltam cerca de 50 lugares para que cabam todos. E, portanto, vamos ainda ter que resolver isso, mas ao mesmo tempo mostra também a importância que é dada ao tema e o interesse que professores, e não apenas, mas são apenas pessoas, têm por esta questão. Dizer que pode perguntar-se, bom, se a escola, por ser inclusiva, é a escola que é inclusiva que vai levar a que a sociedade se torne também inclusiva. Eu penso que sim, até porque outros que não, nós, enfim, referências da educação no mundo, estou-me a lembrar de Paulo Freire, dizia que, de facto, não é a escola que transforma a sociedade, às vezes há um pouco a ideia que sim, que a escola faz tudo, mas na verdade a escola pode mudar os homens, pode transformar desde jovens aqueles que vão ser depois os protagonistas e atores na sociedade, ou seja, como eu dizia, a escola não muda a sociedade, muda os homens, mas os homens, de facto, é que mudam a sociedade. Aqui está a importância que tem uma escola inclusiva na construção de uma sociedade mais democrática. Dizer que a FENPROF não aderiu a esta causa da escola inclusiva e da inclusão agora. Fomos defensores intransigentes do Decreto-Lei 319 de 91, pugnando pelo seu aperfeiçoamento, elogiando até o facto de, em Portugal, termos, antes de 94, antes de Salamanca, legislação mais avançada até porque na altura havia, e, portanto, entendemos e pensarmos que era possível, por aquele caminho, melhorando, aperfeiçoando, aprofundando, chegarmos, de facto, a uma escola mais próxima da inclusão,
Combatemos convictamente o Decreto-Lei 3 e tudo aquilo que ele significou, desde logo o facto de, no primeiro ano da sua aplicação, ele ter afastado os apoios a cerca de 5.000 alunos com necessidades educativas especiais, mas não foi apenas isso. Combatemos a CIF, não a CIF na totalidade, dizendo que deve desaparecer, mas a CIF como instrumento único para a sinalização do que é a necessidade educativa especial, mas também combatemos as escolas de referência. Não temos a ideia, nem defendemos, que um aluno surdo, um aluno cego, um aluno com determinado tipo de deficiência tenha, para dar um exemplo, já estou aqui no Distrito de Coimbra, de ir da Pampilhosa da Serra para Coimbra e ter de ficar lá a semana inteira para poder ter acesso àquela que é a resposta adequada ao seu problema. Não defendemos isso. Claro que temos consciência de que os recursos devem ser devidamente racionalizados, mas isso não passa por retirar, porque isso não acontece com mais ninguém, as crianças e os jovens do meio onde elas vivem, do pé daqueles com quem elas crescem, com quem elas brincam, se querem, de facto, aprender. E também criticámos o facto, não se falou aqui, mas é importante, o próprio decreto-lei não valorizar a chamada intervenção precoce, que, na nossa opinião, é fundamental na sinalização de algumas deficiências, neste caso, ou de alguns problemas que poderiam ser atempadamente logo combatidos. A FENPROF considera, e sempre considerou absolutamente repugnante, a portaria 275A, que coloca alunos com necessidades educativas especiais que chegam ao 10º ano, portanto, ao secundário, apenas com 5 horas na sua escola e com 20 horas na instituição. Eu, sinceramente, ainda ontem, ou antes de ontem, estava a rever a portaria, a propósito da iniciativa que tivemos, e é uma coisa absolutamente extraordinária como é que é possível que alunos com necessidades educativas especiais tenham uma atividade chamada Educação para a Cidadania numa instituição. Ou seja, separa-se, segrega-se, e depois é lá que há, entre outras áreas, que estavam, não é? Exatamente, as chamadas atividades socialmente úteis e, entre outras, a Educação para a Cidadania, seja de facto fora do espaço onde eles podem estar com os seus colegas. Depois dizer que temos estado também sempre presentes nesta denúncia do corte de professores. Eles às vezes do Ministério dizem, mas não há menos alunos com os apoios. E isto em certa parte é verdade. O que acontece é que com este corte, alunos que tinham apoio diário passaram a ter apoio de 30 minutos por semana. Portanto, há um professor, como dizia o Sr. Ramiro Rodrigues, que tem 45 alunos. Ora, se ele tem 22 horas letivas de trabalho, tem, em média, meia hora por cada aluno, porque são o dobro dos alunos em relação às horas. Isto, muitas vezes ainda, acrescido do facto destes alunos não estarem, no caso do primeiro ciclo, todos numa escola, estão num agrupamento, muitas vezes com deslocações que são bem complicadas também. Dizer que temos estado na denúncia do corte de outros profissionais. Esta conversa do democrata relativamente às empresas privadas que têm vindo a movimentar pais, a questão é tão simples. As terapias a que estes alunos tinham direito na escola pública ou não as têm ou deixaram de as ter. E os alunos, a necessidade de terapias, têm-nas, como é óbvio. Nós podemos criticar, bom, mas então não é na escola pública e é numa empresa privada que se vai ter o acesso à terapia. Pois, coloquemos-nos nós no lugar de qualquer pai ou mãe, a certa altura, o que importa para o filho, obviamente, é que tenha acesso à terapia. Deveria ser na escola pública, não é? Tem de haver esse apoio. E é absolutamente, eu acho, causando repulsa mesmo, que o Ministério, não só este ano, tenha tirado a cerca de 3.000 famílias este apoio de subsídio de educação social, como mesmo àqueles a quem manteve. A muitos deles, desde o início do ano, não pagou uma única vez. Bom, são terapeutas, são profissionais, são trabalhadores. Não queremos que as empresas em Portugal fechem todas, portanto, que dão respostas e que neste momento estão também eles, muitos deles, a trabalhar sem qualquer retribuição.
as pessoas não têm maneira de pagar. Como dizia há dias uma mãe na televisão, eu tenho que optar entre dar comida ao meu filho ou dar-lhe acesso à terapia. Naturalmente, que tendo de dar comida, há ali um conjunto de aspectos que vão deixar de ser desenvolvidos no tempo em que eles tinham que ser tratados e trabalhados. E, portanto, isto é uma coisa que mostra bem o desrespeito absoluto que, por exemplo, neste caso, estes governantes têm pelas pessoas com deficiência. Sobre o futuro, nós temos que estar muito preocupados, eu quero vos dizer. Temos que estar preocupados porque, apesar da situação ser esta, tão negativa, as palavras do Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, João Grancho, ainda não há muito tempo, no início deste ano civil, em janeiro, eram de que estavam detectados abusos e exageros e, portanto, era preciso pôr mão nisto e alterar a lei. Aliás, eles até acham que não precisam de alterar a lei. Disseram-nos isso numa reunião que realizámos com eles no dia 26 de março. Eles até acham que o que é preciso é que os normativos, e, portanto, aquele grupo de trabalho que aqui se falou muito, não está necessariamente a alterar a lei, disse-nos o Ministério e disseram-nos os do grupo de trabalho, estão a aperfeiçoar os normativos que vão impedir que haja abusos na aplicação da lei. Porquê? Porque é como tudo. A lei tem 6 anos, aplica-se há 5, no início teve o impacto que teve, as pessoas perceberam que esse impacto era extremamente negativo e deixava muitos alunos de fora e, como sempre acontece, e bem, as pessoas começaram a aprender a dar a volta àquilo. E o problema é que eles não querem que se dê a volta àquilo. Eu recordo que, enquanto a Sociedade de Pedopsiquiatria, o Dr. Luís Borges, é presidente, agora já se apresentou, também daí, calcula que a população escolar com necessidades educativas especiais anda na ordem dos 8%, pode variar entre os 8% a 10%, quando o secretário de Estado, Walter Lemos, aprovou o Decreto-Lei 3 e as equipas de apoio às escolas andaram de escola em escola a impor a aplicação do Decreto-Lei 3, eles pretendiam, porque o disseram, que a população escolar com necessidades educativas especiais fosse reduzida a 1,75. Nunca conseguiram baixar dos 2,5. E isto para eles continua a ser um problema, porque são muitos. E, portanto, o que ele vai tentar agora é aperfeiçoar os normativos no sentido de obrigar mesmo a que não se ultrapasse aquilo. Mas as preocupações devem ser mais, porque é mais longe. Todos nós ouvimos o vice-primeiro-ministro Paulo Portas, quando ainda era oposição, a dizer que era contra a escola inclusiva, porque essa era a escola do facilitismo. Quer dizer, era a escola em que, como havia uns que aprendiam poucos, depois para sermos inclusivos, que aprendiam pouco, como para sermos inclusivos, todos tinham de aprender pouco, que era para aqueles também poderem ter sucesso. E era a lógica dele, e, portanto, quando falava a escola tem que ser de excelência, também queria dizer, e, portanto, não tem classe A a fazer essas misturas. Temos de estar preocupados também, porque ouvimos o Sr. Ministro da Educação, no início deste ano letivo, a não reconhecer os problemas que estavam a existir nas escolas no início, nomeadamente com as crianças e os jovens com necessidades educativas especiais. E eu recordo que o Sr. Ministro da Educação, cá, como em Bruxelas, foi dizer que não havia problema nenhum nas escolas, o que havia era eleições autárquicas em outubro, e, portanto, era natural que as pessoas falassem um bocado mais destes problemas, que era para tentarem fazer o combate político. Portanto, não reconhece o Ministro que haja problemas nas escolas. Sabemos também que, apesar da Comissão de Educação da Assembleia da República ter feito inúmeros debates sobre esta matéria, onde nós participámos em todos eles, as críticas à situação vinham de todo lado, quer dizer, não era só da oposição ou da esquerda, vinham das associações que lá estavam, dos professores, toda a gente que interveio, as críticas estavam ali presentes, e, no entanto, o que nós também sabemos é que esses partidos, que inclusivamente essa subcomissão sobre a revisão do Decreto-Lei 3 é presidida por uma deputada do PSD, que podia cá ter estado hoje, a senhora deputada Margarida Almeida, a única coisa que fez até hoje foi inviabilizar, como aqui já se disse, todas as iniciativas dos partidos que procuraram alterar a situação atual. Portanto, não é por falta de conhecimento que eles não quiseram alterar. Sabemos também que para este ano, outro problema, e isto não é um acaso, o Ministério da Educação decidiu retirar, por exemplo, aos alunos com dislexia, os 30 minutos a mais que têm direito no final deste ano nos exames que aí vêm, para poderem fazer os seus exames. E o problema aqui, e o que é que fez
pôs os pais a assinarem um termo de responsabilidade e uma declaração para entregar aos professores corretores dos exames do secundário para serem tolerantes com os erros ortográficos dos alunos. Como se o problema do aluno disléxico fosse apenas o dar erros ortográficos. Essa é uma consequência do problema, mas o grande problema para ele, desde logo, é compreender o próprio texto, que demora mais que os outros e, portanto, tem que ter esse tempo. Mas eles não querem, porquê? Porque não querem propositadamente, porque eles querem provar que esses alunos não têm que estar ali ao lado dos outros. E, portanto, eles vão por si só encostar, e isso para eles é importante. Termino de dizer que preocupa-nos também que este relatório não seja conhecido. E nós temos que perguntar, e vamos perguntar, se o problema de não se conhecer um relatório que até o dia 15 de abril deveria estar cá fora, se é porque, na verdade, o conteúdo do relatório ouvido, quem foi ouvido, não corresponde àquilo que era a encomenda. Portanto, a encomenda ia no sentido, aquilo agora não bate certo que a encomenda toca lá do que fazer. Temos que saber se é isso, porque não nos surpreende nada que seja assim. Este Governo não cumpre as diretivas comunitárias, não cumpre aquilo que são os seus compromissos no plano internacional, não cumpre as leis, falou-se aqui da Constituição de número de alunos por turma, e depois vem o Ministro da Educação dizer que nós é que andamos a judicializar, como aqui se disse, a política. Eu, sinceramente, nós estamos, como é nosso direito, a recorrer também, porque não é só por aí, aos tribunais, para combater as ilegalidades do Governo, porque ninguém está acima da lei. Mas, por acaso, tinha piada que nós, neste país, fosse possível judicializar a política para ver quantos ministros andavam de pulseira eletrónica. Por acaso, isso eu acho que era bom, nem que fosse por um tempo, se calhar há alguns, os crimes sociais que são também, eles têm vindo a cometer, nem sequer a pulseira eletrónica lhes era dada antes que fugissem. Mas pronto, e termino só acrescentando uma palavra ao que disse a colega Graça há bocado, quando afirmava que este Governo não tem visão. Eu acrescentaria só democrática. Porque, quando se trata de destruir a escola pública de qualidade democrática e inclusiva, eles são de vistas largas. E, portanto, aqui é mesmo uma questão de falta de visão democrática, porque, na verdade, nós estamos hoje a percorrer um tempo em que os passos atrás, naquilo que há 40 anos nós pensávamos ter conseguido deixar para sempre lá para trás, eles estão a tentar lá chegar de novo. Mas nós cá estamos, como aqui se disse, para combater por abril, e já agora também para combater por maio. Não estou a falar no dia 1, porque esse já passou, mas estou a falar no 25, porque esse está nas nossas mãos, naquele momento, que é levar também a luta até à urna de voto, para que eles percebam, de facto, tem que mudar. Exatamente. Uma boa tarde, agradeço a todos.